desde já abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, que fala sobre um grande homem de Deus, desde o ventre da sua mãe, o qual seu nome é João Batista. Louvado seja o nome de Jesus. Desde já quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de estar mais uma vez pregando o Evangelho que nos salvou, o Evangelho que abriu a porta e tirou as vendas dos nossos olhos. É sempre um prazer estar pregando esta palavra nesta igreja. Louvado seja Deus. Aqueles que já acharam, dê um glória a Deus bem alto. Louvado seja Deus. Obrigado, meu amado. Capítulo 3, verso de número 1 do Evangelho de Mateus. Assim diz a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o que anunciava pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor e endireita as suas veredas. E então João Batista tinha em suas vestes de pele de camelo e cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província que estava ao redor do Jordão. E era batizado por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos salvará da ira futura? Versículo de número 11 para finalizarmos. E em verdade vos digo que eu batizo com água para o arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim, este é poderoso, do qual o cujo não posso tirar as suas alpacas e não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aumento mais um pouquinho que eu falo um pouco baixo. Louvado seja Deus. Bom, meus amados, podeis sentar em nome de Jesus e vamos falar deste Evangelho. A palavra está nos mostrando no livro de Mateus, capítulo de número 3, que antes que Jesus viesse, veio um homem antes dele para que preparasse o caminho. A palavra vai dizer que desde Isaías, a palavra já dizia: eis que vem um que clama no deserto. Aí, meu amado, a gente vê uma profecia se cumprindo, porque Isaías fala que vinha um que clamava no deserto antes que viesse o Cristo, antes que viesse o Filho de Deus. Aí quando Jesus já nasceu, no mesmo tempo antes dele nasceu João Batista. Evangelho o qual escreveu Lucas vai dizer que quando estava Jesus e João Batista ainda na barriga das suas mães, a presença de Deus e o Espírito Santo mexia e enchia a casa. Louvado seja Deus. Mas agora, se cumprindo a profecia, do qual João Batista já estava no deserto a pregar, do qual João Batista, um grande pregador, para mim perde só para ele Jesus, porque ele prega o verdadeiro evangelho do reino. A gente vai ver João Batista, ele começa dizendo a sua pregação no versículo de número 2, e dizia: arrependei-vos dos seus pecados. Esta é a base do Evangelho. O pregador, quando ele vai pregar, a palavra tem que ser a mesma. A palavra não mudou ainda. Sabe por que a palavra não mudou? Porque a trombeta ainda não soou. Então, por enquanto que a igreja ainda estiver aqui esperando a volta de Jesus, a palavra ainda é a mesma: arrependei-vos dos seus pecados. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, ele vai dizer, quando ele
começa a pregar, aqueles homens vendo a pregação do apóstolo Pedro, eles olham e diz: o que fazemos para que a gente ganhe essa virtude? O apóstolo vai dizer: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados, para que sejam limpos e recebam o Espírito Santo de Deus. Então a gente já pode aprender com João Batista que a pregação do evangelho não muda por causa dos ouvintes, porque a gente vai ver no versículo de número 7, a gente vai ver que João Batista ele via os fariseus, os saduceus, do qual eram homens estudados, porque João Batista ele estava pregando, não só ele no meio do deserto sozinho. A palavra vai dizer que Jerusalém ia ter com ele, as pessoas do redor do Jordão ia ter com eles. Irmão Jackson, tinha muitas pessoas com ele. Ele poderia mudar a pregação e dizer: Deus ama todos vocês. Ele poderia mudar a pregação e dizer que o Senhor o salvaria de Roma. Ele poderia mudar a pregação e mostrar um Deus de amor. Mas no meio de todas aquelas pessoas, no meio dos fariseus, a pregação ainda é: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados, para que sejam batizados, para que possam ser limpos. Louvado seja Deus. Versículo de número 3, ele vai dizer: e anunciava antes dele Isaías, dizendo que ele viria. Versículo de número 4, a palavra vai dizer que tinha muitas pessoas com João Batista, e a pregação ainda era a mesma. Versículo de número 5, e então ia ter com ele toda Jerusalém, e toda a Judéia, e todas as províncias de Jordão. Então versículo de número 6, e eram por ele batizado com água. Era batizado por João Batista, depois que ouviram a pregação de João Batista. Então a gente já pode aprender outra coisa com João Batista. Quando a pregação ela dá fruto, o batismo vem para limpar os nossos pecados. Quando a pregação ela chega ao pecador e o pecador pega aquela pregação como semente do evangelho, logo depois o batismo, o que limpa os pecados é feito por Jesus. Quando a gente termina de pregar, a gente pergunta: tem alguém que quer aceitar a Jesus? Era como se a gente estivesse dizendo: há alguém que quer ser lavado por Jesus? Há alguém aqui que quer ser renovado por Jesus? Há alguém aqui que quer ser lavado no sangue de Jesus? Há alguém aqui que quer nascer pela segunda vez? Há alguém aqui que quer ser chamado santo diante do Senhor? Há alguém aqui que quer ser novo? Há alguém aqui que quer ser nova? Há alguém aqui que quer se entregar nas mãos do Senhor? Há alguém aqui que quer ser ovelha do pastor que é Jesus? Há alguém aqui que quer ser filho do Deus Altíssimo? Há alguém aqui que quer viver no céu eternamente? Oh glória a Deus, aleluia. Oh aleluia, é isso que Jesus quer, é isso que Jesus manda: arrependei-vos, porque só arrependendo dos nossos pecados a gente pode alcançar uma vida com Jesus. É porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente é renovado pelo Espírito de Deus. A gente começa a ver que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente não merece a graça de Deus. É isso que faz a gente se arrepender dos nossos pecados, porque antes no mundo a gente tinha prazer de dizer os erros que a gente fazia, mas quando o crente ele se arrepende, ele olha para o passado dele não com olhar de alegria, com gosto, mas ele olha com infelicidade. Ele começa a dizer: eu fiz isso no passado. Eu passava a noite toda nas festas, eu passava a noite toda me embriagando, eu usava entorpecentes, eu usava droga, eu entristecia a minha família. Mas aí no final do testemunho o crente diz: até o dia que o Senhor me encontrou, até o dia que eu ouvi a palavra de Deus, até o dia que o Senhor veio me buscar, até o dia que o bom pastor veio buscar a ovelha perdida.
até o dia que o Senhor me lavou com o seu sangue. Aí quando ele começa a falar da sua vida com Deus, a gente vê felicidade. Ele vai começar a dizer: e eu oro agora pelas madrugadas, e agora eu consigo sentir a presença do Senhor, e agora eu consigo sentir que o Senhor me guia, agora eu consigo sentir a presença do Espírito Santo, agora eu consigo viver sabendo que estou agradando ao meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no meio dos fariseus, do qual eles se sentiam santos aqui na terra, eles se diziam que não pecavam, sendo que eles pecavam e escondiam por debaixo das roupas. Aqueles homens, eles eram vistos como santos diante do povo, mas diante de Deus, Jesus fala: vós são como sepulcros, vós são bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: as vossas vestes, que falam de grande respeito no meio do povo, as vossas vestes do sinédrio, tem um grande respeito no meio do povo, mas os pecados que vocês carregam dentro de vocês, Jesus via. Os pecados que carrega dentro, no secreto, escondido, pecados que a gente não diz que peca, o Senhor vê. E Ele vê como, irmão Jackson, como um sepulcro. É bonito por fora, mas por dentro está podre. Ele pode estar sentado nessas cadeiras, mas por dentro está vazio. Ele pode sim se vestir como crente, falar como crente, vir para o culto como crente, botar a Bíblia debaixo como crente, mas por dentro não existe a presença de Deus. Por detrás da casca não existe um Deus que serve a Ele. Oh glória a Deus, não existe um Deus que manda na vida dele. Aí quando a gente vai ver essas pessoas que dentro já estão podres, a gente vai com um amorzinho dizendo: oh, você é tudo errado, mas é só você continuar da maneira que você está, indo para a igreja, que Jesus vai te salvar. Mas João Batista, vendo aqueles homens, ele não diz esse amorzinho, ele diz: raça de víboras, quem poderá vos salvar da ira futura? Ele estava dizendo: vocês não enganam a Deus. O povo pode até ver você como um grande homem de Deus, mas o Senhor vê as tuas obras quando tu não está no meio do povo. Você pode até ser uma pessoa totalmente vista como herói, você pode sim ser vista como um crente, mas se as suas obras no secreto mastigam e destrói as suas obras feitas no meio do povo, de nada serve. A palavra vai dizer: se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu tivesse toda a fé, e se eu pudesse ter todas as obras, sem amor de nada me seria. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, se eu tivesse todos os dons, se eu fizesse todos os ministérios, sem amor de nada seria, totalmente em vão. Olha o que a palavra está dizendo: a gente pode fazer tudo na igreja, a gente pode ter todos os cargos, mas se por dentro a gente está podre, por dentro a gente está vazio, de nada serve. Sabe por que o apóstolo Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios? É porque sem amor a gente não entra nem na porta do céu. Porque o evangelho é questão de amar a Jesus. O evangelho é questão de amar a palavra de Deus, e por amar a Jesus a gente ama os nossos irmãos, e por amar a palavra do Senhor a gente obedece tudo o que ela fala, e por amar ao céu a gente obedece tudo que o dono do céu nos manda. É por amar ao Senhor que a gente escuta as palavras de Jesus dizendo: amai os vossos inimigos, orai por quem te persegue. No meio do Calvário, Jesus estava ali pregado, e ele dizia: perdoa, porque não sabem o que fazem. E você acha que isso não é amar? É por isso que o Senhor quer que a gente ame. É por isso que a palavra do Senhor fala: amai uns aos outros como Cristo vos amou.
O apóstolo João vai dizer: amai-vos porque Ele vos amou antes de tudo. Aí a gente quer viver no evangelho que a gente não ama Jesus, a gente não ama a palavra, a gente não ama os irmãos, a gente não ama as almas, a gente não evangeliza, a gente não busca Deus, a gente quer viver e ir para o céu quando a trombeta soar. Louvado seja Deus, mas a palavra de Deus está dizendo nesta noite: acorda, amados. Não adianta vestir a roupa na hora de vir para o culto. Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço e passar a semana toda sem saber o que é ela. Não adianta você vir aqui orar na cadeira se você não ora em casa. Não adianta você mostrar a aparência, sendo que o Deus que você serve, Ele vê o interior. Aleluia, Jesus. É por isso, meus amados, que a palavra precisa todos os dias a gente ler, porque sabemos que no final dos tempos, quando estiver perto do nosso Senhor vir, sabemos que o amor esfriará, e a gente não pode permitir que o amor que a gente sente por a palavra de Deus, por Jesus, se esfrie. A gente não pode deixar que as concupiscências da carne, que os enganos deste mundo tire o amor que Jesus colocou em nossos corações. A gente não pode deixar que o engano do diabo tome o nosso coração e a gente se ire. A gente tem que se libertar cada dia mais, porque a palavra nos diz: quem está limpo, limpe-se mais, e quem está sujo, suje-se mais. Ele está falando para a igreja está limpa, limpe-se mais. Mas se o mundo não quer nada com Jesus, se o mundo não quer nada com a palavra de Deus, suje-se mais. Aproveite a vida lá fora, mas os crentes aproveitem a vida de oração, aproveitem a vida de perseverança, aproveitem a vida aqui. Como assim, irmão? Já que só aproveitar a vida, aproveita para se aquebrantar nos pés do Senhor. Aproveita para se aquebrantar no meio das madrugadas orando ao Senhor. Aproveita para evangelizar e ganhar almas para o reino. Aproveita a tua vida aqui, porque lá no céu não vai ter mais trabalho. Você não vai precisar mais evangelizar, você não vai precisar mais orar. Por quê? Porque você já chegou aonde o Senhor prometeu. Lá a palavra vai dizer: e todos cantam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 19, a palavra vai dizer: grande é e fiel é o Senhor que prometeu e cumpriu as promessas. As bodas do Cordeiro, a igreja está sentada ao lado do Senhor. É por isso, meus amados, que a gente deve buscar a isso. A gente vai ver o que a palavra está dizendo no verso de número 11. E eu, em verdade, vos digo que batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso, do qual eu não sou digno de tirar as suas sandálias. A gente vê mais uma coisa em João Batista. Sabemos que o João Batista, ele já veio destinado a este mundo a fazer o caminho de Jesus, a pregar o arrependimento. Sabemos que João Batista já sabia o que deveria fazer. Sabemos que João Batista, ele falava com Deus, ele tinha uma vida de oração, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas diferente de hoje em dia, João Batista não pegava toda aquela glória e colocava nele, porque a gente vê agora João Batista dizendo: o que vem após mim é mais poderoso. Ele está dizendo: eu posso até fazer o batismo, eu posso até pregar sobre o arrependimento, eu posso até fazer o que o Senhor me mandou, eu posso até orar e o Senhor me ouvir, mas aquele que vem após mim, ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo.
Ele está dizendo: eu posso até ter um certo poder de Deus, mas aquele que vem após mim, Ele é mais poderoso. Ele pode lavar os pecados, eu só lavo com água, mas Ele pode perdoar os pecados. Eu prego o evangelho do reino de Deus. Ele cura os enfermos, Ele levanta os aleijados, Ele ressuscita os mortos, Ele cura o enfermo, Ele expulsa os demônios. Ele é mais poderoso do que eu. Ele pode fazer o que eu não posso. Ele é poderoso na terra e Ele é soberano no céu. Ele é mais poderoso. Aleluia, Jesus, aleluia. É assim que os crentes devem ser, irmãos. Não é colocando o poder em nós, não é colocando o poder nas nossas orações que são fortes, é dizendo: Ele é poderoso. Eu oro, mas Ele só faz se Ele quiser. Ele é poderoso e você orou, eu sei, mas eu não sou o Senhor é Ele. Eu não sou poderoso coisa alguma. Se Ele tirar a mão de mim, eu caio. Se Ele tirar a mão da minha vida, o diabo traga. Ele é poderoso, eu sou apenas um servo. Ele é fiel, eu sou infiel. Ele é santo, eu sou impuro. Ele é poderoso e eu sou feito de barro. Ele é forte, eu sou frágil. Se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria nem vivo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome desse Deus poderoso. Aí ele vai continuar. Ele batiza com o Espírito Santo. Sabemos que no Evangelho fala muitas das vezes que Jesus iria subir aos céus, mas Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o Consolador. Vemos na carta de Gálatas o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito de Deus é o que nos faz crer. O Espírito de Deus, o apóstolo também fala que é o nosso selo para ir morar no céu. Então, se a gente precisa desse Espírito, e a gente está vendo que é Jesus que batiza no Espírito, então como é que a gente vai buscar o Espírito, irmão Jackson? Buscando a Jesus, você encontra o Consolador. Irmão Jackson, eu não sei como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sei como é ser revestido. Eu venho em todos os cultos, eu estou em todos os ensinamentos, eu estou no meio, mas o Espírito Santo não é para você estar no meio. O Espírito Santo aqui é para quem ora no secreto. Mateus 6,6 diz: quando fostes orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Você não encontra intimidade com Deus apenas estando no meio da igreja. Para você ter uma intimidade com Deus, já está falando intimidade. Você tem que ter intimidade, você e o Senhor. Você precisa estar a sós com o Pai. Você precisa ter conversas prolongadas, se for preciso, para que você possa conhecer a Deus no secreto. Aí a gente vai ver que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí no Evangelho de Lucas capítulo 11 ele vai dizer: vós que são pais maus, sabem dar coisas virtuosas aos seus filhos, imagina um Pai Celeste que dará o Espírito Santo. A gente vai ver que Jesus, quando ele está pregando isto, ele começa dizendo: aquele que bate encontra, aquele que procura encontra, o que bate abre-se-vos-á, o que procura acha. Então se a gente vê que aquele que bate, ele encontrará. Se você ora pelas madrugadas, se você tem uma vida de oração buscando o Espírito do Senhor, buscando ser revestido por esse poder, se você fala para Deus: Senhor, eu quero o teu Espírito Santo para trabalhar para ti. Quando você fala: Senhor, eu quero ser revestido
revestido para ser mais forte na tua obra. Senhor, eu quero o teu Espírito, Senhor, não é para ficar falando em línguas, para dizer que eu sou cheio, mas é para ganhar almas para o teu reino. É o que a palavra está dizendo: o que procura, acha, o que bate, abre-se-vos a porta. Continua orando que o Senhor vai te dar, amado. Oh, aleluia. Para finalizar, meus amados, quero falar apenas mais uma coisa para que a igreja possa entender o poder que tem a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, do qual não sai do nosso contexto, continua falando sobre Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 29, vai dizer: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já vimos nessa noite que João Batista, ele pregava para as pessoas que estavam em Jerusalém. João Batista pregava para as pessoas de Nazaré, para todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. Todos eram um povo de Deus, todo era nação israelita. E quando ele chegava lá, ele começou a pregar. E quando ele estava pregando, ele vê de longe Jesus vindo a ele, e ele diz de uma maneira para que o povo de Israel entendesse. Sabemos que o povo de Israel, ele precisava sacrificar animais para que os seus pecados fossem perdoados, para que suas ofensas fossem sacrificadas junto com o cordeiro que eles tinham que sacrificar. Então, quando João Batista, ele vê Jesus vindo de longe, ele fala de uma maneira para que o povo de Israel entendesse que aquele era o Cristo. Ele começa a dizer de longe: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando ele vê Jesus de longe, eu acho que a igreja não entendeu ainda, ele brada dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. O cordeiro que nós sacrificamos para que nossos pecados sejam cobertos, os animais que nós sacrificamos para que os nossos pecados sejam esquecidos. Esse aí não é o cordeiro de homem, esse aí não é o cordeiro que a gente cria para o dia do sacrifício, esse aí não é o cordeiro que a gente traz de casa. Esse é o cordeiro que Deus enviou, esse é o cordeiro que o Pai enviou, esse é o cordeiro que não cobre o pecado, ele tira. Com esse cordeiro, não é só o povo de Israel que vai ter os pecados perdoados. Com esse cordeiro, não é somente o povo de Israel que vai ser nação santa, mas é todo quem entregar a sua vida a Jesus. O sangue desse cordeiro não é para um povo, não é para uma nação, mas é para todo aquele que quiser perdoar, aquele que quiser perdoar o seu irmão. É para todo aquele que quiser o perdão de Deus, é para todo aquele que entregou a sua vida no altar, é para qualquer aquela pessoa que reconhece que é pecador, que é falho, que não merece graça alguma. Esse cordeiro limpa o pecado do mundo, esse cordeiro limpa o pecado daqueles que vêm à cruz. A cruz estava lá e ela não estava vazia. O cordeiro estava sendo sacrificado para o perdão dos pecados. Aleluia. A gente vê Abraão colocando no altar, irmãos, o seu cordeiro para sacrifício, mas no Novo Testamento a gente vê Deus colocando Jesus. Quando a gente vai ver no Velho Testamento, precisava de um altar para sacrificar. O altar do Senhor foi a cruz. O lugar de sacrifício foi a cruz. O lugar de derramamento de sangue foi na cruz. E não foi homem que fez o altar, foi o próprio Deus. Não foi o homem que fez o seu cordeiro, Deus enviou o seu filho.
Não foi o sangue do animal que estava lá na cruz, não era um animal que estava pregado na cruz, era o Filho de Deus. É por isso que o sangue é poderoso. A palavra vai dizer, e ele morreu uma só vez. Por que uma só vez? Porque o seu sacrifício é poderoso para perdoar. A gente vai ver, meus amados, que o sangue de Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele vai falar em Apocalipse: eis que eu vejo o Cordeiro andando do meio dos 7 castiçais, eis que eu vejo aquele que é digno de abrir o livro. A gente vê que o sacrifício de Jesus nos deu um lugar no céu, amados. Será que a gente não tem motivos para sermos alegres? A palavra vai dizer, o salmista diz: me alegro quando me falam, eu vou à casa do Senhor. A gente já tem que vir alegre, amados. A gente não tem que buscar aqui uma pregação boa. A gente não tem que esperar a cantora que está aqui cantando louvor falar uma coisinha bonita. A gente não tem que esperar uma saudação ser tocante. Por quê? Porque a alegria não está quem está aqui em cima. A alegria está quem está lá no céu. A alegria não está quando o nosso pastor vem, quando ele vem uma alegria, mas sabemos que o nosso pastor está aqui, é uma alegria imensa. A gente não deve apenas se alegrar quando está no momento da pregação, no início ao fim do culto, porque vemos o povo de Israel uma vez por ano fazendo festa para que o seu sacrifício fosse recebido. Aí a gente vem todo sábado, todo domingo, todo dia de culto, a gente vem dar o nosso sacrifício em forma de louvor. Dos nossos louvores, as nossas adorações, as nossas orações, a gente vem entregar a este lugar. A gente vem aqui louvar ao Senhor Jesus. Então a gente já viu, meus amados, que o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados e continuará até o dia que a trombeta soar. Sabemos que o tempo está perto, amados. Não há mais tempo para sermos crentes meninos, como o apóstolo Paulo escreve. Vós ainda são crentes meninos que só podem comer leite, porque ainda não aguentam os manjares. É como ele estivesse dizendo: vós ainda são muito novos, parece, tem muito tempo de igreja, mas ainda são crianças. Não podem escutar uma palavra mais dura que diz que quer sair. Não pode vir uma tempestade maior na vida que diz que é culpa de Deus. Não pode sentir uma provação na carne que já quer desviar. Não é porque você é filho de Deus que você não vai passar por provações. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, vai dizer: e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E a gente vê crente hoje, por qualquer coisa: eu vou sair dessa igreja, eu vou sair do meio desse povo. Sabe por que eles fazem isso? É porque não sabe quem foi que morreu na cruz. Foi o irmão que morreu na cruz por você. Foi o irmão que foi pregado na cruz por você. Quem é que vai subir aos céus se não fosse Jesus lá na cruz do Calvário? Eu vou sair dessa igreja porque ela não tem o que eu preciso. Aí a gente já pode entender: se a igreja tem pregação e é a palavra de Deus, sabemos que não é Deus que está operando nessa pessoa. Porque o que é que o crente precisa? De Bíblia e oração. Mas é porque eu preciso de um movimento. Quando chegar em casa você pula, irmão. Quando chegar em casa você corre, não quer se movimentar. Aqui é lugar de adorar. Aqui é lugar de reverenciar. Aqui é lugar de se entregar. Aqui é lugar de choro. Aqui é lugar de aquebrantamento. Aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar de arrependimento. Aqui é lugar de adorar de todo o coração. Irmão, mas aqui não tem uma pessoa. Aqui tem Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade de estar mais uma vez pregando aqui. Espero que meus amados irmãos
tenham compreendido a mensagem pregada nesta noite. E que a paz do Senhor esteja com todos, em todos os lares, porque nós sabemos que o nosso Deus habita no nosso meio e dentro de nós. Quero convidar o irmão Valério para apresentar a escala e orar pelo pregador, ou orar pelo pastor. Pastor? Pastor. Amém. Uma palavra de Deus para nós, né? Do coração de Deus para o nosso coração. Deus deu graça ao seu servo, né? Aleluia. Palavra maravilhosa. Meus irmãos, nessa vida a batalha é essa. Nós temos que lutar, questionar para estar firme com o Senhor. Que Deus possa abençoar maravilhosamente cada irmão. Vamos ouvir a nossa secretária, além da escala do trabalho semanal. Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém? Terça-feira, grupo familiar na casa da irmã Marina, liderado pela irmã Antônia. Quarta, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 horas da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. E domingo, culto público, dirigente irmão Felipe, pregador pastor Flávio. Amém? Louvado seja Deus. Querido, nós vamos orar, terminando o culto. Querido Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nos deste de te louvarmos, de estarmos te adorando neste lugar, pelo privilégio, Senhor, que deste-nos de ouvirmos a Tua palavra, que possamos, ó Pai, entendê-la, que possamos guardá-la no coração, a cada instante, Senhor, meditarmos, podemos, Senhor, estarmos em sintonia contigo, nos enche de temor e tremor ao teu santo nome. Nessa noite, Senhor, vem renovar, restaurar, venha fazer, Senhor amado, aquilo que nós não podemos fazer. Ah, querido Deus e Pai, como diz a tua palavra, Senhor, no passado os teus servos disseram: tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, vem fortalecer-nos nesta noite, para que também tudo possamos, Senhor, em Ti. Abençoa, Pai, te oramos por aqueles que não puderam ouvir nesta noite. Meu Deus da graça, fortalece. Meu Deus, sustenta pela mão, segura, não deixa cair, não deixa desfalecer, não deixa morrer espiritual, mas renova, dá alegria do céu. Pai amado, santo, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Te oramos, Senhor, pelos nossos familiares. Meu Deus, salva, chama para o teu aprisco, faz o milagre acontecer. Assim te oramos, Senhor, por fé, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, e dê a paz, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.